Meus amigos de Araraquara, que satisfação, que privilégio poder saudar os campeões da bola, 41 anos. Eu sou um entusiasta da imprensa do interior e sou muito fã dos campeões da bola. Não só como ouvinte, mas também na parceria com o portal Futebol Interior. Campeões da bola, 41 anos. Saudação especial a José Roberto Fernandes, narrador brilhante, o mais longevo narrador em atividade no rádio esportivo brasileiro. Uma saudação especial para toda a equipe, para o Marquinhos Chiochini, Vaguinho Fiorini, o Diego Souza, que não é o que jogou no Palmeiras, o Diego Coque, o Carlinho Segura e o Marcelo Oiafuso. Meus amigos, parabéns. 41 anos, os campeões da bola, 41 anos ininterruptos, acompanhando a Ferroviária. Estou um pouquinho preocupado. A Ferroviária precisa estar mais perto do torcedor, da população de Araraquara. Mas vocês continuam acompanhando a Ferroviária. Esse ano sobem Ituano e Ferroviária, ou Inter, ou 15 de Piracicaba, na minha opinião. Mas eu estou aqui para saudar os campeões da bola, 41 anos. Parabéns, Marquinhos, parabéns, Zé Roberto e a toda a equipe. Olá, Araraquara, alô, meus amigos campeões da bola, aqui o Tunicão, direto de Ribeirão. Estou chegando para mandar um abraço carinhoso para vocês todos, dos campeões da bola, 41 anos de atividade, não é brincadeira, hein? Sempre com o comandante José Roberto Fernandes. E com todo esse tempo de conquistas, nada melhor do que resultados positivos, entregar mais que o esperado, muita criatividade, não é verdade? E paixão por aquilo que faz. José Roberto Fernandes, você mora no meu coração. Um abraço para você e para toda a sua equipe. Campeões da bola, parabéns! Olá, amigos, um grande abraço. É com muita alegria que estamos aqui participando de mais esse evento em comemoração a mais uma etapa, mais um aniversário da equipe Os Campeões da Bola. Iniciando essa trajetória, juntamente com o companheiro José Roberto Fernandes, nos sentimos realmente muito alegres com essa conquista ao longo dos tempos, sempre acompanhando a Ferroviária, onde quer que ela esteja, e trabalhando realmente em prol do engrandecimento do esporte e do futebol de Araraquara e toda a região. A gente se lembra exatamente dos primórdios, do começo, e hoje, principalmente, ao estarmos fazendo esta análise rápida aqui a respeito dessa memorável comemoração, estamos aqui num lugar em que realmente traz alegria, saudade e orgulho a todos nós. Ou seja, a sala de esportes aqui do estado da Fonte Luminosa, onde efetivamente tudo começou, né? E a gente percebe aí, olhando as fotos, olhando as gravuras, que é realmente uma alegria sem fim e principalmente um orgulho para aqueles que gostam da Ferroviária, do esporte em geral e da cidade de Araraquara, né? Fotos memoráveis de jogos brilhantes, nos deparamos com foto do Teia, artilheiro de Campeonato Paulista, do Bazzani, que marcou mais de 240 gols na sua trajetória pela Ferroviária. São coisas que o tempo não apaga, como também não apaga a trajetória dos campeões da bola. Quero mandar um abraço aí a toda a equipe, todos aqueles que participaram dessa trajetória, desse projeto, aqueles que ainda estão aí com a equipe, com o José Roberto, e fazendo esse trabalho que realmente vai ficar para sempre nos anais do esporte de maneira geral. Eu me lembro até, é gostoso a gente recordar certas coisas, quando tudo começou, né? Eu e o José Roberto participávamos com outros companheiros da equipe esportiva da rádio. E, começo de ano, vamos lá renovar os contratos de patrocinadores, que é absolutamente normal, né? E fomos a um dos chamados hoje,
chamaríamos de patrocinadores master, que era exatamente a Eletrotamoio, que vendia eletrodomésticos aqui em Araraquara, uma espécie de Casas Bahia de hoje, digamos assim. Fomos renovar o contrato, que já vinha por vários anos e tal, o saudoso Clodoaldo Medina, ex-prefeito de Araraquara, e a resposta foi lacônica: infelizmente não vamos renovar. Mas como? Algum problema? Não. É que nós estamos aí fazendo uma negociação, estamos mudando a nossa trajetória e vamos parar com os patrocínios praticamente todos, inclusive futebol. O Zé Roberto olhou para mim, eu olhei para o Zé Roberto e falei: e agora? Agora é correr atrás do prejuízo. E onde vamos cair? Havia aqui na cidade uma outra loja que também vendia os mesmos produtos e que era de Araraquara também, a Mercantil do Lar. Tínhamos amigos lá também. Aí surgiu a ideia exatamente de batermos a porta da Mercantil do Lar. A resposta não poderia ter sido melhor, mais alegre. Olha, nós estávamos realmente pensando em trabalhar com vocês e fazer esporte com vocês, mas não havia brecha, porque o nosso concorrente não abria mão do patrocínio. E quando saiu o Eletrotamoio, então, imediatamente entrou o Mercantil do Lar. Foi realmente aquele chute, digamos assim, para o gol, né? O nosso entusiasmo cresceu, a equipe cresceu, né? Se incorporou ainda mais e está aí até hoje, 41 anos, com essa trajetória brilhante. Parabéns a todos, ouvintes, patrocinadores e integrantes dos Campeões da Bola. Um grande abraço a todos. Meu amigo Zé Roberto Fernandes, 41 anos de Campeões da Bola. Que privilégio, rapaz, que privilégio ter você como meu amigo, viu? Privilégio ter você como meu amigo e privilégio ser amigo do Campeões da Bola. Marquinho Chiocchini, com Vaguinho e tantos outros que já passaram e que passam por aí hoje ainda, né? Eu sempre te disse que você é o grande responsável, vou repetir, pelo que a Ferroviária é ainda. Continua em pé por sua causa, meu amigo. Porque você realmente foi o grande cavaleiro que levou esse time e que não deixou a torcida esquecer desse time tão querido por nós, né? Você merece um busto no campo da Ferroviária, que hoje é a Arena da Fonte. Você sabe disso, sabe o quanto eu te admiro, tanto admiro muito, quanto eu admiro a tua trajetória e dos 41 anos que hoje completam o Campeões da Bola. Quero deixar aqui meu grande abraço, meu caro. Viu? Faz tempo que a gente não se vê, mas quero deixar aqui meu grande abraço e uma promessa, que eu vou te ligar muito logo mesmo, para poder te dar um grande abraço fraterno, de amizade, que a gente sempre teve, tão legal, tão bacana, e para a gente poder falar ainda das nossas histórias, né? E que dá um abraço por você, através de você, dá um abraço em todo o teu time aí, competentes, maravilhosos. Tá bom, meu caro? Que Deus te abençoe sempre, viu, Zé? Vocês são todo o seu time aí, toda a tua equipe do Campeões da Bola. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Que prazer poder cumprimentar os meus queridos amigos, os campeões da bola, Zé Roberto, Marquinhos, Vaguinho. Esse time é bom, hein? 41 anos dos campeões da bola. Parabéns, vocês merecem tudo de bom, todo o nosso aplauso, né? Pelo profissionalismo, pelos humanos que são e pelos serviços prestados ao esporte, não só de Araraquara, né? Toda a região e de todo o nosso Brasil. Valeu? Parabéns! 41, 4.1
Que orgulho, hein? Alô, meus amigos, estamos aqui participando com muita alegria desse momento importante, festivo e alegre, comemorativo aqui de mais um aniversário dos Campeões da Bola. E eu, particularmente, que não tenho participação, já nem tenho especialidade para esporte, eu sou só um torcedor do Palmeiras e só, né? Mas admirador dos grandes narradores esportivos, isso eu sempre fui. E eu acho lindo, né, as narrações esportivas dos grandes nomes do rádio, de muitos que partiram, outros que estão aí na ativa, e entre eles o Zé Roberto Fernandes. Esse cara tem uma história escrita na mídia esportiva araraquarense e do Brasil, que se constitui numa grande dívida de Araraquara com a história tua, né? Porque graças a essa sua paixão e competência nas narrações esportivas ao longo de toda a sua carreira, foi possível propagar o nome de Araraquara como no setor esportivo ninguém fez até hoje, né? Então acho que a Araraquara tem uma grande dívida com a sua história e os demais colegas também, né? Enfim, o basquete, o futebol, modalidades principalmente que receberam de sua parte uma dedicação extraordinária, né? E a gente conversa de vez em quando com os grandes narradores ou colegas que nós temos na mídia lá em São Paulo, e eu tenho muitos desses amigos, e aí muitas vezes que a gente se referiu a você, o Zé Roberto, o Zé Roberto de Araraquara. Veja como estão associados a Araraquara e o Zé Roberto Fernandes, né? E por tantos momentos narrados de alegria, de tristeza, de tudo aquilo de que é composto o nosso futebol, né? Ou outras modalidades esportivas. Mas, assim, é uma grande alegria participar dessa festa. Zé, Marquinhos, todo mundo aí, dizer a vocês que a vida vale pelo que a gente faz, não só apenas pra gente. Qualquer um que tenha vivido essa vida só para si, morrerá infeliz. E quem faz o que faz porque precisa daquilo para subsistir, mas faz sempre com o espírito primeiro de servir, que é o que você fez durante toda a sua carreira, este sim é dos imprescindíveis. Este sim é alguém realizado. Eu estou deixando uma história, você está deixando uma história para Araraquara que se confundem tanto que ao conversar com esses colegas eles dizem: o Zé Roberto de Araraquara, eu conheço, e eu digo, eu também, e é meu amigo. Eu tenho a grande honra de ser teu amigo, Zé. Marquinhos, também a todos vocês da equipe esportiva, parabéns, sejam felizes. E que tenham muitos anos ainda divulgando e narrando, sabe quem? Os Campeões da Bola de Araraquara. Olá, galera dos Campeões da Bola, um forte abraço para vocês. Eu agradeço antecipadamente a oportunidade que vocês estão me dando de participar desse programa especial dos 41 anos dos Campeões da Bola. 41 anos. Parece que foi ontem, né? Mas não. Já faz 41 anos que os Campeões da Bola está aqui através da comunicação comandada pelo José Roberto Fernandes, divulgando as coisas do esporte de Araraquara. Não só ferroviário, mas futebol de salão, natação, vôlei, basquete, todos os esportes. Parabéns à equipe dos Campeões da Bola e que vocês não parem, porque a luta continua. E eu agora, como espectador assim, de vocês, torço para que vocês continuem com muita força, muita garra, como sempre tiveram, tá bom? Parabéns, felicidades a todos e muito sucesso nos próximos anos dos Campeões da Bola à frente do esporte de Araraquara. Um abraço. Primeiro, falar da satisfação de ter e integrar ainda, né? Porque uma vez que integra a equipe dos Campeões da Bola é permanente, né? Isso fique claro. Contagia, é isso que eu quero dizer, né? E evidentemente que a gente tem que parabenizar aqueles que estão à frente hoje dessa equipe que tantas alegrias e nos retratou tanto do esporte durante todo esse tempo. 41 anos, cá entre nós, não é pouca coisa. É só gente de fibra que consegue, por mais de 4 décadas, permanecer transmitindo o que ser transmitido. Ou seja, não se fala a esmo
fala-se sempre com consciência, foi a marca da equipe dos campeões da bola, que continua sendo a marca da equipe dos campeões da bola. Clareza no que fala e falar com constância, com substância, com veracidade. Essa que é o grande mote da equipe dos campeões da bola. Por isso que tem essa longevidade. Bem, ter integrado, como eu disse, né, lá no começo, foi realmente algo assim maravilhoso, né? E as recordações são inúmeras ao longo de todo esse tempo. Estivemos na ativa durante muitos anos e a gente tem que ressaltar o trabalho de José Roberto Fernandes, mas de todos aqueles que estiveram com ele. Isso é que é importante, né? Porque cada um deu o seu quinhão, cada um dá o seu quinhão no cotidiano, essa que é a verdade, porque de repente, não mais que de repente, a pessoa se intera, né, de alguma forma, seja pelas mídias sociais ou através de outros meios, mas a notícia que chega, alguém já trabalhou antes. E trabalhou muito, porque é difícil no cotidiano buscar notícias, buscar informações, né? Depois você faz um conjunto, condensa e transmite. Aí o ouvinte fica ligado, em tempo sempre não muito longo, mas de tudo que se faz, né? A gente fala muito da Ferroviária, e hoje a calhar eu vim com essa camisa bonita, que tem as cores de Grenar, né? Eu faço isso, quando eu ponho ela eu penso na Ferroviária, quando eu não estou com ela eu penso na Ferroviária, mas não é só Ferroviária. Foram muitas as outras emoções vivenciadas pela equipe dos campeões da bola, está sendo ainda. A gente vê o esporte amador sempre com muito espaço, isso é importante, porque o esporte amador também dá uma sustentação à transmissão, né? Isso é importante a gente ressaltar. Mas a Ferroviária sempre foi o carro-chefe. Mas olha, as transmissões de vôlei e as transmissões de basquete, e o acompanhamento dos jogos regionais em outros tempos, né? Jogos abertos no interior, quando aqui sediados, então, a gente tem que ressaltar. Então, parabéns a todos aqueles que integram a equipe dos campeões da bola. Eu não vou dizer daqueles que integraram, porque aqueles que integraram, integram também. Isso é muito pacífico. Então, que o Zé Roberto continue, né? Que todos aqueles outros que estão juntos continuem com essa fibra, com essa gana. Eu sei que no cotidiano, repito, desculpa eu falar essa palavra pela segunda vez, mas eu quero referendar isso. O trabalho do Marquinhos, do Vaguinho, do Diogo, o Coche, né? Então, cá entre nós, não é nada fácil, mas o ouvinte sai ganhando sempre. O ouvinte vai ter clareza, vai ter firmeza e vai saber depois o que comentar, porque reverbera, né, no dia a dia todas as notícias veiculadas pela equipe dos campeões da bola. Que assim continue, que Allah proteja a todos, Allah Akbar, Deus é grande, um forte abraço a todos. Bem, eu devo confessar que, atravessando o tempo, né, são 41 anos de atividades, 41 anos dedicados à comunicação esportiva. Este é um momento altamente significativo, não apenas para a história do rádio, mas da consolidação do esporte em todo o país. São 41 anos de vida. E eu entendo, num momento como esse, de euforia e de muito orgulho, que somente atravessam ou chegam à primavera aqueles que sabem caminhar e enfrentar o rigor do inverno. Para dizer a verdade, nós teríamos que entender o tempo como companheiro, o tempo como conselheiro. E foi ele que ensinou uma equipe esportiva, os campeões da bola, a entender a linguagem da própria população e do torcedor da Ferroviária. E hoje sinto-me verdadeiramente honrado em estar aqui apresentando esta mensagem que, embora simples, ela pode traduzir o desejo daqueles ou daquele que participou de uma equipe esportiva tão forte, tão querida e tão respeitada. Foram muitos os atropelos ao longo do tempo, mas podemos considerar que foram justamente esses obstáculos que conseguiram fazer com que, a cada dia, a cada passo, a equipe esportiva dos campeões da bola, da qual eu também fiz parte com muita satisfação, essa equipe esportiva se consolidou. Não fossem as dificuldades, é evidente que seria tudo um mar de rosas.
mas nos momentos mais complicados, mais difíceis, em que o José Roberto Fernandes e todos os seus companheiros de equipe foram exatamente nesses momentos que eles encontraram forças para a sobrevivência dentro do rádio. Então fica aqui o meu abraço a todos vocês. Que a torcida, não apenas da Ferroviária, mas que todos os torcedores eles possam, no momento de reflexão, agradecer a essa equipe esportiva. E eu um dia escrevi numa singela homenagem ao Zé Roberto que se eu fosse o prefeito de Araraquara, eu mandaria construir uma estátua de frente ao Paço Municipal. Ou então, que todos os anos, numa data como essa, fosse hasteada a bandeira da Ferroviária de frente à prefeitura, ao lado da bandeira de Araraquara. Afinal, essas duas potências, uma administrativa e outra esportiva, elas conseguem se juntar, se interagir e fazer com que possamos ter um rádio de qualidade, possamos ter uma rede social de altíssimo nível e da qual nós carinhosamente fazemos parte. Um abraço, Zé. Um abraço a todos os integrantes desta equipe fabulosa. E que outros anos possam vir, nos mostrando o caminho da verdade esportiva. E falo isso